Olá, meus consagrados, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esta mensagem, esta previsão, que possa chegar até você da melhor maneira. Espero que esteja bem, tudo certo com vocês. Eu trago aqui mais um dia a nossa previsão, então, para esta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Vamos entender o que as cartas mostram para nós, quais são as tendências para esse dia de sexta-feira, quais são as oportunidades que nós podemos encontrar no nosso caminho, quais são as situações que podem surgir, quais são as melhores resoluções, o que nós podemos evitar. Enfim, tudo isso eu vou trazer aqui nesse momento. Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista e estou todos os dias aqui trazendo para vocês conteúdos e previsões das cartas de uma forma assertiva. Ainda ontem postei um vídeo no Shorts, não sei se vocês viram ali no. E, e aí eu achei interessante porque geralmente as cartomantes em geral que eu vejo os vídeos, né? Elas vão tirando as cartas e vão falando coisas agradáveis. E se você for ver as minhas tiragens, as minhas leituras que eu posto nas redes sociais, não, eu falo que tá ali mesmo. E nas minhas consultas, quando você passa por mim também, você sabe, né? Tanto que eu tava contando, eu tô quase chegando a 600 depoimentos lá, só nos destaques do Instagram. E você imagina o resto que eu já recebi, que eu não postei, né? Que tem coisa que a gente esquece às vezes de postar, enfim, mas é bem por aí, né? Eu trago realmente o que as cartas mostram, tento ser sempre transparente, porque eu acho que o meu propósito aqui é sempre falar para vocês e encontrar caminhos, porque mesmo às vezes tendo algumas coisas não tão positivas, nós temos sempre caminhos, temos sempre opções e continuidade, temos que seguir em frente e sempre há uma nova forma de continuar, né? E é isso que é o meu papel aqui, o meu trabalho, o meu fundamento, o meu propósito é trazer para vocês. E hoje nós temos o 4 de espadas nas finanças, o 9 de espadas aqui na área do trabalho, temos o 4 de ouros no campo afetivo, amoroso, temos o cavaleiro de paus aqui na saúde e na espiritualidade, e temos o 5 de paus como conselho, tá, meus queridos? Então, assim, é muito, muito especial essa leitura de hoje, porque, inclusive, eu tava ouvindo a previsão do céu, né, dos astrólogos, a previsão astrológica, e agora olhando para esses 5 de paus aqui como conselho, nossa, ressoa muito, muito, muito com o que pode estar acontecendo com algum de nós, assim, que eu vou depois explicar melhor, sabe? Mas iniciando aqui então pela área das finanças, aqui no 4 de espadas, pode ser um dia que talvez de sexta-feira, assim, você não tenha muitas novidades ou muitos ganhos, ou talvez seja um dia que o movimento esteja um pouco mais tranquilo, sabe? E pode ser talvez até que você não esteja tão preocupado também com finanças, com dinheiro, com valor aquisitivo, alguma coisa assim, mas bem provável que talvez você possa inclusive tirar uma folga ou alguma coisa assim, mas nas finanças esse 4 de espadas aqui, ele traz uma posição assim de que não tem muito o que se fazer, assim, e pode ser um dia, inclusive, tranquilo, assim, sem muitas atividades nesse sentido. Pode ser que você esteja só esperando, de repente, fez uma, né, às vezes tem transações que a gente faz, e é interessante ter saído numa sexta-feira esse 4 de espadas, porque é justamente o que é bem comum acontecer, não sei se acontecer com vocês, mas geralmente, quando eu recebo transferências internacionais pelo PayPal, até né, converter e passar para o banco, pro meu banco aqui no Brasil, gente do céu, às vezes né, demora sábado e domingo. Uma vez aconteceu eu não sei como, não sei de que forma, mas eu sei que foi no mesmo dia a transação. Enfim, não sei, gente. Não sei se tinha alguém trabalhando home office. Não sei se isso funciona, né? Não sei se é assim que. Mas
sabe? É um final de é uma sexta-feira que talvez você tenha que esperar, né? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma venda pelo PayPal, por exemplo, e não vai ter acesso ainda ao valor, ou pode ser uma venda por cartão de crédito, por exemplo, que talvez não caia imediatamente, enfim, né? Que tenha alguma transação que exija uma certa demora, ou até precise de mais dias úteis, né? Então, nas finanças é assim, esse panorama bem mais tranquilo assim em relação às finanças, né? Não, sem muitos movimentos, eu quero dizer, sem muitas mudanças, sem muita coisa assim acontecendo. Aí aqui nós temos o 9 de espadas no trabalho, tá? Então, é um dia que provavelmente você pode ficar preocupado com algum cliente seu, com alguém aí, com alguma pessoa, com né, com alguma situação no seu trabalho, ou pode ser que talvez você tenha que entregar alguma coisa no prazo. Chegou sexta-feira, é o último dia do prazo, e você tá apavorado. Pode acontecer isso, pode. Pode ser que você talvez tenha tido uma noite de sono péssima e passe o dia inteiro aquela morga, sabe? Pode ser com 9 de espadas, pode ser que aconteça isso também. E pode ser também que você esteja como eu, assim como eu, preocupada com. Porque sexta-feira, gente, não sei se vocês lembram que semana passada. Foi semana passada. Que eu comentei com vocês que meu notebook foi pra banha, né? Não funcionou mais. E aí levei pra assistência, então, justamente na sexta-feira, talvez eu vou estar meio nessas vibes, porque no trabalho é algo que faz bastante falta. O notebook, eu tô passando tudo para um bloco aqui, para um caderno, e depois vou passar limpo para o notebook para manter tudo certinho e tal, né? Enfim. Mas veja assim, ó, esse 9 de espadas pode ser isso aí justamente. Pode ser que você esteja preocupada com alguma coisa que precisa resolver, né? Como eu, como notebook e tal, que vou esperar ali o retorno né? Então, pode ser um dia que traga um pouquinho de tensão ali para o trabalho, em algumas situações, tanto de situações que você pode se deparar ou com pessoas também que podem surgir. Por exemplo, também é um dia que, com esse 9 de espadas, é um dia que surgem pessoas preocupadas com prova que fizeram, que querem fazer leitura com as cartas para confirmar se vão passar, para se tranquilizarem, sabe? Pessoas que geralmente vêm para fazer consulta com as cartas e estão com a mente muito agitada, sabe? É isso, pode ser isso no trabalho aqui com esse 9 de espadas, sabe? E sabe, aí às vezes pode ser uma pessoa que precisa tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ou esteja preocupada com alguma situação, pode surgir no teu trabalho. E aqui na área afetiva, nós temos o 4 de ouros, tá? E aí, com 4 de ouros, eu vejo que nós vamos estar bem apegados, assim, a nossa, as nossas coisas, tanto a nós com nós mesmos, aos nossos momentos, a nossa segurança, o nosso conforto, as pessoas que estão com nós, né? Então, é um dia que traz um certo apeguinho, assim, digamos, né? É um dia que traz uma necessidade de manter tudo por perto, de manter tudo sob controle, entende? Então, é bem provável, assim, que nesse dia você perceba, inclusive, a sua postura, um pouco, um pouco mais confiável, até leal, procurando isso nas relações. Você talvez esteja procurando nessa sexta-feira relações que te trazem essa segurança, essa lealdade, esse sentimento de sentir que está protegida essa relação e tudo mais. Então, é bem provável. Tem que cuidar, só uma coisinha assim, um pouquinho negativa que a gente precisa prestar atenção um pouquinho, é a questão da posse e do controle. Porque pode ser também aquele dia, sabe, que a gente queira controlar as coisas e as pessoas, e como a gente quer manter tudo por perto, a gente vai querer fazer tudo do nosso jeito, vai querer manter tudo sob controle. Então, e aí isso pode não ser muito confortável às vezes para outra pessoa. Então é bom ter essa medida para poder avaliar bem
né? Se não tá se passando aí, né? Se não tá se passando, querendo controlar demais as pessoas, querendo mandar, querendo fazer. Porque às vezes é normal, às vezes, quem tem essa necessidade de controle e tal, é comum que as pessoas tenham essa atitude, né? Mas às vezes isso, quando em demasia, quando tá muito. Quando isso. Quando isso gera uma, né, acaba se concentrando demais nisso, nessa necessidade de controle, de manter tudo sob controle, isso vai gerar uma tensão, uma pressão, sabe? Vai gerar pode gerar um certo desconforto se isso for demais, assim, de querer controlar as coisas, né? E aí é aquilo, né, também, né? Às vezes coisas que você quer prender nas mãos, elas escapam pelos dedos, de tanto que você tá prendendo, então aí precisamos botar o pezinho no freio um pouquinho se tiver demais, né? Então, aí aqui nós chegamos no Cavaleiro de Bastos, na área da saúde, da espiritualidade. E para quem tava precisando aí, não sei, tá precisando fazer uma faxina na casa, tá precisando fazer um exercício, tá precisando colocar alguma coisa em ordem ou fazer algo e tá meio que sem energia, essa sexta-feira vai trazer energia. Vai trazer aquele impulso que tu precisava para fazer as coisas, sabe? Então pode ser aquele dia, assim, né? E justamente é um dia que precisa, não de cuidado, mas de atenção, eu diria, tá? Não é, né, aquele cuidado assim, ai, ficar noiado, precisando de atenção, não. Mas cuidado, assim, atenção, na verdade, atenção com algumas atitudes que podem ser meio impulsivas. Assim, ó, coisas que você pode estar fazendo com pressa, por exemplo, tá cozinhando com pressa. Vai se queimar, pode, sei lá, explodir alguma gordura, alguma coisa, né? Alguma coisa assim que pode trazer, por exemplo, até alguma queimadura na pele, sabe? Alguma situação assim, tá? E ou tá andando, caminhando rápido e se bater, né, esbarrou em alguma coisa, assim, é bom prestar atenção, na verdade, no ritmo, para não ficar não ser muito apressado, assim, e não, né, não se prejudicar, assim, né, com essa pressa, tá? E aí, aqui na espiritualidade, esse Cavaleiro de Paus, ele vai nos dizer o seguinte: você tá com vontade de ir lá naquele naquela igreja, naquele centro, ou naquele lugar, vai, vai para ver como é, sabe? Aproveita essa energia de ano novo, essa coisa assim, ai, tô com uma curiosidade, queria ir lá naquele centro espírita lá, tomar um passe, ou ir na igreja lá né? Vai, às vezes o impulso que vem da gente é a própria espiritualidade conversando e dizendo assim, vai um pouco se conectar, né? Vai se conectar um pouco, sim. Porque é às vezes nesses momentos que a gente vai por vontade, porque, ó, não falo por mim, porque eu não acho que isso seja uma vantagem minha, ou não estou me gabando por ser assim, mas é que eu acho assim que eu acho errado a pessoa procurar só quando tá acontecendo uma tragédia, quando um problema ou surge uma coisa negativa, a pessoa vai e procura espiritualidade, aí procura orar, aí procura se conectar. Não, não. Aí depois, ai, mas não adianta, minhas orações não funcionam, eu não acredito. Claro, mas tu não tem prática, não tem costume, não tem, né? É que nem qualquer outra coisa que você fizer por você. Se você não tiver constância, não vai adiantar. Entende? Então, aproveite esse impulso para fazer, sabe, aquilo que te dá vontade também, porque às vezes isso pode ser né, uma faísca que vai acender uma conexão aí com a tua espiritualidade. E não tô falando assim em termos tão de doutrina e religião, mas com a espiritualidade da alma, da natureza, entendeu? Do mundo. Tá com vontade de. Ai, me deu vontade de correr, me deu vontade de correr na rua. Vai correr na rua. Isso também vai te conectar com você mesmo, porque vai, né, vai fazer você explorar e estimular o seu corpo para aquilo que ele foi feito, que é para, né, nós éramos caçadores-coletores, nós passava correndo aí, pulando, subindo, fazendo, entende?
A gente é a evolução de um ser que veio para se movimentar, então nós temos que aproveitar essas, entende? Então isso pode também te conectar com a espiritualidade, de uma forma com a tua própria alma, com o teu espírito, entende? Que, né, se você pode ser uma pessoa que se conecta mais com a natureza, talvez não com uma doutrina, religião, assim, mas com a natureza, né? Então, eu acho isso incrível, gente, porque é uma das melhores formas. E se você tiver ainda um parque para você correr ou caminhar, por exemplo, ou algum lugar que você possa apreciar a vista, nossa, isso é quase uma novena, é quase um ritual, né? Um ritual, na verdade, tá? E aqui no conselho, nós temos o 5 de paus, então venho trazer um pouco de. Eu não lembro, gente, eu não tenho um aprofundamento em astrologia, mas eu acompanho demais assim. E eu ouvi na previsão astrológica que talvez essa semana nós teríamos, eu não sei se é a influência da Lua ou a influência de Vênus em conjunção com a Lua, mas é alguma dessas influências que pode nos trazer uma necessidade assim de que pode trazer um certo atrito, mas também traz uma necessidade de colocar o seu ponto. Por exemplo, teve alguma situação com alguma pessoa, seja com amizade ou com alguém que talvez você percebe ali que tem alguma coisa assim, meio assim, a pessoa já agiu de uma forma, deu uma desculpa ali e tal, mas a coisa não ficou bem resolvida e voltou a se repetir, sabe? A vida tá te avisando aí que você precisa se posicionar melhor. E aqui eu digo se posicionar, não brigar, mas colocar a tua opinião, a tua ideia e se posicionar diante do que você acredita ser certo, entende? Não precisa também impor para a pessoa, você vai apenas debater, você pode chegar e dizer para a pessoa, olha, fulano, eu percebi que recentemente a gente teve um afastamento e agora a gente teve outro afastamento. E eu percebi que no outro afastamento você talvez se ofendeu um pouco. E eu acho, inclusive, que esse afastamento pode ter sido causado por isso e isso que eu falei. Sabe? Você pode pensar assim, pô, por que a gente tem que ficar brigado? Por que a gente vai ficar assim se. Ó, outra coisa. Talvez pode acontecer de você tentar resolver e a coisa também não se resolver, tá? Mas é importante que você coloque a sua ideia e diga, olha, fulano, eu não falei para te ofender, eu falei porque foi isso e isso, e tava para te falar isso há alguns dias e tal, mas é sobre isso e isso, isso não é para, sabe? Porque é bem possível que essa semana as pessoas levem para o coração algumas coisas. E você fala A, a pessoa entende B, e nós não nem temos Mercúrio retrógrado, né? Que, claro que essa influência não é a única que faz a gente tender para esse lado, mas sabe, o que que acontece? Aqui nós não precisamos impor nossa opinião e nem brigar, sabe, discutir, mas a gente precisa debater, sim. E talvez até discutir de uma forma mais, como que se diz, para agregar realmente, porque às vezes numa discussão onde várias pessoas estão expondo a sua opinião, a sua ideia, a sua verdade, elas talvez não queiram estar impondo para os outros aquilo que elas pensam. Elas apenas querem deixar dito, deixar claro o que elas pensam, discutir as ideias. E às vezes você não precisa concordar com a outra pessoa também. Você pode simplesmente ver pelo prisma dessa pessoa e até talvez ter um novo insight, um novo desdobramento disso. Pode ser, entende? Então, por isso que às vezes é importante a gente debater. A gente não precisa concordar, a gente não precisa impor a nossa vontade também, mas respeitar, ouvir e debater. Porque às vezes é importante às vezes, a gente ouvir uma opinião diferente da nossa. Eu não sei vocês, mas eu várias vezes, eu na minha vida vou dizer para vocês, eu sigo muito mais assim, ó, não que eu sigo os maus exemplos, mas eu vejo muito mais os maus exemplos e tento evitar eles do que eu sigo bons exemplos, porque eu sempre tive isso assim, aqui, bons exemplos e coisas assim, né,
que trazem essa concordância com aquilo que a gente acha e pensa, é muito confortável. Eu sempre gostei de sair da zona de conforto e ver o exemplo ruim para olhar e pensar, não, aquilo ali eu não vou fazer. Olha que exemplo de burrice, né, de ignorância, então aquilo ali eu não vou fazer. Então, é isso, por isso que é importante às vezes a gente debater com alguém que tem uma opinião diferente e que a gente não concorda, porque às vezes é até pra gente ter um exemplo de como não fazer, entende? Por isso que é importante às vezes a gente tentar pelo menos ouvir uma coisa diferente ou de alguma forma assimilar, enfim, debater, né? É esse o principal foco aqui dos 5 de paus nesse conselho para você, debater ideias, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha ressoado. É uma mensagem coletiva, talvez não caia especificamente com alguma questão particular sua. Aí, nesse caso, eu vou te indicar, entrar em contato comigo e fazer a sua leitura particular e personalizada. Eu vou conversar, a gente vai conversar, eu vou conseguir entender como eu vou poder te ajudar, tá bom? Não esquece de seguir, de ativar as notificações, ativa o sininho e segue aí o perfil para você não perder nenhuma previsão, tá bom? Um ótimo dia de sexta-feira, sextou, bom final de semana para nós. Um abraço fraterno para vocês. Fiquem bem e até amanhã.